Fala nação, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Esse é do Sport TV, do programa Tá na Área, trazendo aqui o que seria a escalação do Tite, uma escalação também feita por votação da torcida do Mengão. Está muito interessante, inclusive os comentaristas preferiram a escalação. Tem a Aeroflá, a torcida apoiando o time no embarque para o Uruguai. Enfim, bora pro vídeo. O Flamengo embarcando rumo a Montevidéu para esse jogo da volta. O Flamengo que largou em desvantagem jogando no Maracanã, perdeu por 1-0 no jogo da ida contra o Peñarol. Temos imagens então desse embarque do Flamengo e quem está por lá com todas as informações é o André Pessoa. Vou dar meu boa tarde para ele com informações do embarque rumo ao Uruguai para esse jogo muito importante. O Tite até poupou a galera do jogo pelo Campeonato Brasileiro pensando nesse jogo da volta contra o Peñarol. André, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá na Área. Fala, Bené, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, ao Grafa, Ana Thaís, a todo mundo ligado no Tá na Área. Momentos agora de calmaria, o ônibus trazendo a delegação do Flamengo chegou há alguns minutos. Fala aqui direto do terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão. Flamengo que treinou pela manhã no CT Ninho do Urubu, por volta das 3h30 da tarde, saiu do CT lá na zona oeste do Rio de Janeiro, rumo ao Galeão. Trajeto que demorou um pouquinho, porque olha, tinha mais gente que o esperado nesse Aeroflá. Muitos torcedores apareceram por aqui, pelo menos 200 torcedores, e aí quando o ônibus se aproxima do terminal de cargas, eles tomam a rua e aí o trajeto fica muito mais devagar. Teve um torcedor que conseguiu subir no ônibus, algo que já vem se tornando comum todas as vezes que o Flamengo vem fazer um embarque aqui pelo terminal de cargas. Torcedores que receberam o Flamengo ao gritos de "Vamos virar Mengo!", mostrando um pouquinho de apoio. Claro, a gente teve alguns gritos, alguns xingamentos contra o técnico Tite nessa chegada do ônibus, mas foi um clima muito mais de apoio dos torcedores que vieram dar esse último apoio, essa última força ao Flamengo. Tinha bandeirão, bateria, fogos de artifício, foi uma festa bacana realizada. O ônibus do Flamengo já passou aqui pelo bloqueio que está ainda aqui atrás, montado pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, e daqui a pouquinho, por volta das 5h50, 5:50 da tarde, sai o voo do Flamengo em direção a Montevidéu. Flamengo que deve chegar por volta das 8h30 da noite e ainda vai realizar uma atividade na capital uruguaia antes da partida de quinta-feira contra o Peñarol. Treino amanhã às 3h30 da tarde no Complexo Esportivo, que é do atacante Luiz Soares. Luizito Soares inaugurou no ano passado um complexo esportivo, vai abrigar o Flamengo no treino de amanhã. Nessa atividade, o Tite deve definir a equipe que enfrenta o Peñarol. A tendência é a entrada do Léo Ortiz no meio de campo. O Flamengo que vai tentar fazer o que ainda não conseguiu nessa Libertadores: vencer fora de casa. Até agora, 4 partidas com 3 derrotas e 1 empate. Precisa vencer para tentar buscar uma vaga na semifinal da Libertadores. Bené, volto com vocês. Valeu, André Pessoa, muito obrigado pelas informações. Então, o Flamengo rumo a Montevidéu, o palco dessa decisão de quinta-feira. O Flamengo precisa, então, de algo inédito nessa Libertadores, que é conquistar uma vitória e, para se classificar sem a necessidade dos pênaltis, uma vitória larga, né? 2 gols de diferença, porque o Peñarol venceu no Maracanã no jogo de ida. Ana, a torcida apoia, claro, e sabe nesse momento que talvez seja... a gente usa muito esse clichê de jogo do ano ao longo das temporadas, mas nesse momento é logo depois de o Flamengo praticamente, não vou falar matematicamente, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro pode preparar surpresas, mas nesse momento em que o Flamengo praticamente se livra, se isola da briga pelo título brasileiro. Então a Libertadores acaba sendo, já é o grande desejo, né, temporada após temporada, mas um jogo que tem essa cara de final para o Flamengo. O torcedor sabe muito disso também, né? É surreal o Flamengo com o time que é, com o elenco que tem, mesmo com todas as baixas que teve durante o ano, não ter vencido nenhuma partida fora de casa na Libertadores, né? Eu acho que isso diz muito sobre essa instabilidade de 2024, que veio de 2023. O Flamengo oscilou muito na temporada e eu acho que desde que acabou a Copa América, praticamente, o Flamengo vem caindo de rendimento. E aí chega nesse jogo importante, eu acho que... Isso é puro achismo, tá? Não tenho nenhuma informação, é puro achismo. Eu acho que é um time que está emocionalmente abalado, sem muita confiança. E agora eu acho que cabe aí à comissão técnica encontrar esse fio de confiança para fazer o time jogar bem fora de casa e voltar com esse resultado. Não é só a vitória, é a classificação, né? Vencer não é o suficiente, o Flamengo tem que classificar.
depois de alguma sequência de jogos ruins, que o time vem oscilando. A gente não sabe muito qual é o time que o Tite tem em mente, porque tem sempre muitos desfalques, né? Tem sofrido muito com os desfalques do Flamengo, mas esse é um jogo para classificar muito mais do que vencer, né? E aí trazer um pouco de tranquilidade para a reta final da temporada do Flamengo. E a gente imaginava, né, Grafite, ao longo dessa temporada, que o período mais complicado para o Flamengo, a gente desenhava como se fosse o período da Copa América. E foi o contrário. E foi o contrário, exatamente o contrário. Depois da Copa América, claro, tem que contextualizar com a enorme quantidade de desfalques. Talvez um ataque titular ideal do Flamengo hoje está todo no departamento médico. Se você pegar Everton Cebolinha, que vinha bem, está fora, Pedro, Luiz Araújo, o próprio Michael, que chega para ser um substituto do Cebolinha, acaba fora também. Mas mesmo assim, é um elenco que ele demanda essa cobrança maior de apresentar um melhor futebol e aí acaba respingando no trabalho do Tite nesse momento. Só recordando que a Copa América é um recorte do Campeonato Brasileiro, sim, né? Na Copa América nós não tínhamos ainda a Libertadores e a Copa do Brasil para o Flamengo. E o Flamengo conseguiu ir bem durante a Copa América, onde todos... o Flamengo vai perder muitos jogadores, aquela coisa, e conseguiu ter uma dinâmica, conseguiu ter bons resultados, o que acabou trazendo uma esperança maior para o torcedor, mas como a Ana falou, né? O comportamento do Flamengo jogando fora de casa em 2024 é muito abaixo do que a gente espera do elenco do que o Flamengo tem. Mas é agora que você vê quem tem elenco e quem não tem. Não é só o Flamengo que está passando por isso. O Atlético está passando, o Palmeiras passou, que foi eliminado, o próprio Corinthians está passando isso, o São Paulo, todos os clubes. Mas acho que eu concordo com a Ana, assim, acho que o Flamengo hoje atuando, acho que está sob muita pressão por parte do torcedor, por parte da imprensa, por conta do elenco, e acaba respingando dentro do campo, né? Os jogadores não conseguindo desempenhar em alto nível, a gente vendo um Pulgar a semana passada que sempre apresentou um bom nível, fazer um jogo muito abaixo do que está esperado. O próprio Flamengo fez um jogo muito ruim a semana passada. Então não é só recuperar... Até mesmo os jogadores que a gente espera mais, o Arrascaeta, o De La Cruz. De La Cruz não conseguiu jogar defensivamente, o Léo Pereira, o Bruno também não foram bem, os Brunos não foram bem, o defensor e o atacante. Foi um jogo muito ruim do Flamengo, mas tem elenco e tem chance para reverter. É difícil? É muito difícil. O Peñarol dificilmente vai sair para o jogo jogando em casa com o placar que ele fez aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo vai ter que se desdobrar, como a Ana falou, não só vencer, mas classificar. Vamos dar uma olhada, então, numa comparação que a gente tem sobre a escalação do Flamengo. O Tite, volta a dizer, ele descansou 12 jogadores imaginando esse jogo contra o Peñarol e o Gabigol também acabou fora dessa viagem para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui um comparativo da provável escalação do Tite, até imaginando como foi o jogo da ida, e qual é a escalação desejada pela torcida. E aqui eu explico. O GE. Globo abriu uma enquete chamada Você Escala, lá no GE. Globo, na página do Flamengo, 24 horas no ar para o torcedor, com as opções possíveis do Tite, montar o time que o torcedor acha ideal para esse jogo. Então a gente analisa algumas diferenças. Nesse time provável do Tite, a gente tem a dúvida em relação ao Pulgar e ao Léo Ortiz. Então esses 12 jogadores que estão aparecendo, que são os 12 poupados pelo Tite contra o Grêmio, e existe essa dúvida, lembrando que o Pulgar foi o titular no jogo da ida no Maracanã e o Léo Ortiz acabou sendo o último reserva a entrar naquele jogo. Então a gente tem aqui esse desenho do time. E a mudança em relação ao que a torcida deseja na enquete do GE. Globo, a primeira está na lateral direita, que seria a entrada do Wesley no lugar do Varela, e aí o Léo Ortiz, né, também ganha essa enquete do Pulgar nessa disputa. E no ataque, o Plata acaba sendo preterido para a entrada do Gabigol. Essa entrada do Gabigol, a gente sabe que o torcedor tem ali um carinho pelo Gabigol, mas a gente sabe que na cabeça do Tite não faz muito sentido nesse momento. Acho que o Gabigol titular não é algo que a gente possa imaginar, mas olhando as pequenas mudanças em relação ao time que a torcida deseja, o que o Tite pode levar a campo, o que tem de mudança relevante na forma de jogar do Flamengo para você, Ana? Ô, Bené, eu gosto das duas escalações, tá? Eu gosto muito realmente das duas escalações. Ela é retranqueira, viu? E eu sou super retranqueira, eu sou um filhote de Mas tem que Mourinho buscar o resultado. com Simeone. Agora, eu jamais iria para um mata-mata precisando classificar com a dificuldade que o Flamengo tem enfrentado recentemente com o Gabriel no banco. Mas ele não tá bem fisicamente, tecnicamente, sei lá, o Tite dá trilhões de justificativas, mas ainda assim é o Gabriel. É o jogador que decidiu o Libertadores para o Flamengo e, assim, claro que o jogador não joga como o passado, mas também joga como o passado.
Então, eu acho que nesse momento em que a pressão está enorme, o Tite também tem que dividir as responsabilidades. Ele sempre foi muito bom em desarmar tensões nos clubes por onde ele passou, e ele não está conseguindo fazer isso no Flamengo. Se você pegar aí o time que ele teve à disposição nesse ano em específico, né, quando o time foi bem na Copa América e quando o time foi mal, agora nesse recorte mais recente, tem jogadores que ele nem trouxe nessa trajetória para cá. Então, acho que o Gabriel não pode ser descartado assim, do nada. Eu sei que tem as questões internas, a gente sabe só 10% da realidade do que vive o Gabriel, mas eu jamais iria para um mata-mata com o Gabriel no banco improvisando ali o Bruno Henrique. Tem uma outra questão que passa muito pelo De La Cruz, Léo Ortiz e Pulgar, né? Quem é que está bem, que merece essa vaga? O Léo Ortiz talvez seja um dos melhores jogadores do Flamengo nesse recorte recente. Também não começaria um mata-mata com ele no banco. E aí você, assim, bem clichê mesmo, só para dividir a responsabilidade. Porque tecnicamente ele vai dar conta, os jogadores que são aí são talentosos, eles vão dar conta, mas divide a responsabilidade. O Léo Ortiz é um dos melhores jogadores do momento, ele tem condições de contribuir para o time buscar o resultado fora de casa, eu também começaria com ele. E eu não sei se o De La Cruz está com essa bola toda nesse atual momento para, né, bancar de vez como um titular no lugar do Léo Ortiz. Se ele quiser jogar sem o Pulgar, beleza, é uma escolha. Acho que o time fica até um pouquinho mais ousado sem sem o Pulgar ali na cabeça de área. Mas eu não abriria a mão nem do Léo Ortiz, nem do Gabigol, só que aí é uma opinião muito particular, né? Nem estou interpretando a cabeça do time. Mas você vê a possibilidade, então, de Léo Ortiz e Pulgar. Talvez com a Arrascaeta à frente. Sem o De La Cruz, né? Sem o De La Cruz. Mas aí é aquilo, né? Acelerar a recuperação dele depois da Copa América para ele voltar e jogar. Então, você tem esse peso também de ter que escalar o jogador pelo que fez, né, o Flamengo para recuperá-lo, e ele está em campo nesse mata-mata importante. E para você, Grafa, essa mudança no ataque, né? Lembrando que na escalação do Tite, o Bruno Henrique é deslocado para fazer essa função ali de um homem mais avançado, com o Plata pela ponta esquerda, lembrando que Cebolinha e Michael poderiam ser essas opções pelo lado esquerdo, e na outra é o Bruno Henrique com o Gabigol ali, num jeito que a gente está mais acostumado a ver, né? O Bruno Henrique aberto e o Gabigol como 9. É difícil, assim, você tirar o De La Cruz por conta das últimas atuações dele, talvez pela condição física, Sim. né? Sim. Porque ele já foi muito produtivo durante a temporada. Eu não sei as condições físicas do Gabriel. Eu acho que o Gabriel começar jogando ou não vai muito pela condição física dele. A gente sabe que tem os problemas externos lá, os problemas internos entre ele, o Tite, a diretoria. Mas eu concordo com a Ana, tem que dividir as obrigações, dividir as responsabilidades, treinador, jogadores, que todo mundo tem a sua parcela de culpa e a sua parcela de sucesso quando tudo dá certo. Talvez ali, numa eventual saída do De La Cruz, eu continuaria com o Léo Ortiz e o Léo Ortiz mais centralizado, traria o Gerson um pouco para trás e traria com o Plata pelo lado direito também. O Plata, o Gabigol e o Bruno Henrique também. Não sei, são possibilidades que pode ser feito, mas eu concordo com a torcida também. A escalação da torcida tá legal, tá boa. Tá boa. Nessas horas a torcida, né? E o Flamengo precisa de gols, precisa jogar para frente, precisa sair para o jogo, lógico, precisa tomar cuidado para não tomar gol. Se tomar gol, a busca pela classificação fica mais difícil ainda. Mas o fato de ter o Léo Ortiz no jogo não quer dizer que vai ser defensivamente. O Léo Ortiz sai muito bem para o jogo, assim como o Pulgar sai também, mas não vive um grande momento. Mas eu estou falando com o torcedor também. Esse Flamengo aqui da torcida, acho que para mim seria o ideal. Não sei o que passa na cabeça do Tite a respeito da condição física do Gabriel. E até Agora, mesmo... só uma coisa, Belê, desculpa. Se o Tite entra com essa escalação, ele rasga o diploma Tite dele, né? Porque assim, eu nunca vi o Tite jogar tão faceirinho desse jeito. Abrindo mão de volantes. Ele gosta de sustentar a linha de defesa com uma cabeça de área, né? Com um jogador na cabeça de área. E mesmo que esse jogador saia um pouco mais, mas ele gosta desse tripé, volante e 2 zagueiros. Eu ficaria surpresa se o Tite escalasse o time dessa forma, mesmo o Léo Ortiz fazendo essa função. Mas eu gostei da escalação da torcida. E eu acho que assim, tem a questão física do Gabigol, mas eu não sei. Acho que até se o Gabigol tiver 100% fisicamente, não indica a sequência dele com o Tite que talvez essa seja uma chance, vocês não enxergam assim, porque se a gente pegar os números, a gente tem até as matérias lá no GE. Globo, o Gabigol foi titular na era Tite 3 vezes esse ano com o Tite. É o 19º jogador mais utilizado. Muito pouco, né? Claro que em alguns momentos por questão, teve a questão da suspensão dele, por toda aquela questão de não fazer o exame antidoping nas circunstâncias ideais. Ele ficou um tempo afastado, até por isso o Flamengo vai atrás do Carlinhos e faz essa contratação no primeiro semestre. Mas mesmo assim é um jogador que não teve uma sequência com o Tite, né? E lembrando também que o Pedro era um cara também que intocável nesse time titular. Né? O que ele fez em 2024 colocou ele nesse lugar com muito mérito. O Pedro à disposição, a gente jamais estaria questionando aqui a presença do Gabriel em campo ou não. Mas sem o Pedro,
Eu acho, na minha opinião, para mim, o Gabriel passou. Acho que esse ano o Gabriel, em momento algum, esteve 100% na sua melhor forma física. Por conta de lesões, por conta da suspensão, que ele não podia nem ir ao clube, não podia treinar. Ele perde o ritmo de jogo, de treino até, né? Por mais que treine sozinho, com preparador físico, só na academia, você perde ritmo de jogo. A situação dele, do Tite, com a diretoria, caso realmente o Tite não quisesse mais ele, a diretoria não quisesse mais ele, já teria o afastado de treinamento, de estar com o grupo. Se ele está com o grupo, ele tem condições de jogar, de treinar. Eu acho que ele não joga nesse momento por causa da condição física. Que mesmo o Tite, muita gente falando, o Tite não gosta do Gabriel, o Tite não está de acordo com a... O Tite gosta de ganhar, né? Se o Gabriel estiver ajudando ele a ganhar, ele vai jogar. Ele vai falar assim, pô, eu não gosto do cara, mas o cara vai resolver minha situação dentro de campo. Se ele me entregar em campo, né? Exato. Então, por isso eu bato na tecla. O Gabriel não deve estar 100% fisicamente, não deve estar nas suas melhores condições físicas. Se ele tivesse condições de atuar 70 minutos num alto nível, certamente ele jogaria com o Tite. Se fosse por conta de indisciplina, dos problemas que existem entre Gabigol, Gabriel, Flamengo e Tite, ele já teria sido afastado. Se ele está treinando, se está indo para o jogo, opção, né? Está relacionado, então ele tem condições. É isso, então, uma das dúvidas para esse time. E falar um pouco do Léo Ortiz também, acho que chamou muita atenção no jogo da ida a não escalação do Léo Ortiz, porque ele não é volante. O Léo Ortiz é contratado como zagueiro, ele, na teoria, brigaria por vaga no time com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira, com o Davi Luiz, enfim. Mas a necessidade do Flamengo, muito por conta de outras lesões que o Flamengo teve ao longo da temporada, até da ausência do Pulgar no período da Copa América, o Léo Ortiz deu muito conta do recado como volante, como primeiro jogador do meio-campo. E aí, num momento em que o Flamengo oscila demais, você tirar um jogador que está numa boa fase, talvez não tenha sido uma boa escolha do Tite para esse primeiro jogo. O Tite confirmou pós-jogo que ele não tinha nenhum problema físico, né? Eu não sei, não vi. Não me lembro de falar de nenhum problema físico. Não lembro. Não, porque o Léo entra contra o Penharol. Porque quando saiu a escalação do Flamengo a semana passada, eu estava aqui no Tá Na Área com a Camila e acho que era o Raed, se eu não me engano. E aí quando saiu a escalação, e eu não vi o Léo Ortiz, eu tive a certeza que o Léo Ortiz deve estar com algum problema físico. Não, acho que não teve esse assunto, não. Por conta da boa fase, né? Porque só isso poderia explicar, porque né? tem aquele teste de secar após almoço, no dia do jogo, pode ter apontado alguma coisa, se você jogar, pode acontecer alguma coisa. Pensei isso. Aí ele não jogou, o Pulgar não fez uma boa atuação, cobraram muito o Tite. Depois eu vi qualquer coisa que perguntaram para ele do Léo Ortiz, ele falou que não tinha nenhum problema físico, foi opção tática dele mesmo. E quando eu achei muito estranho. E quando o Pulgar ele é substituído, porque o Pulgar, uma das questões, o Pulgar não fez um bom jogo e também recebeu o cartão amarelo. Então tudo isso fez com que o Pulgar fosse sacado no segundo tempo. E não foi o Léo Ortiz que entrou naquele momento. O Tite, talvez uma substituição até mais ousada do que o normal, colocou o Alcaraz. Ele precisava do resultado. Ele precisava do resultado. O Alcaraz também não entrou bem, errou alguns passes simples até ali no meio campo. E aí o Léo Ortiz só vai entrar mais pra frente. A última é a quinta substituição do Flamengo. Então até isso chama atenção. Até no decorrer, e o Léo Ortiz entra bem. Na circunstância ali que o Flamengo precisava buscar um empate, tentar a virada, claro, mas buscar um empate no mínimo em casa contra o Penharol, chama atenção até isso. Até no decorrer da partida, o Léo Ortiz ser a última opção, digamos assim, a entrar no jogo. O que eu chamo de incoerência, né? Mas assim, é muito pessoal essa palavra, porque a gente não sabe as relações ali do dia a dia. Mas isso faz parte do trabalho do Tite, né? Eu acho que se a gente pegar o recorte do Flamengo 2024, tem vários pontos de situações de escalação. Você falou, mas esse cara estava bem, agora ele não tá mais. O Lohan fez uma boa... parte de uma boa temporada, depois ele não voltou mais para o time, vai usar os garotos da base, tem como usar os garotos da base, de repente você convoca todos os garotos da base quando você precisa, porque está com o time titular inteiro fora por lesão. Tem a questão do Fabrício Bruno e do Léo Ortiz também. O Fabrício Bruno estava na seleção, foi convocado para a seleção, jogou muito, volta, o Flamengo vai lá e contrata o Léo Ortiz. E legal, tem que contratar mesmo. Os melhores tem que estar onde vai disputar. Mas aí o cara vem para disputar a posição com um dos melhores zagueiros do Brasil, aí fica essa situação. E aí? Vai disputar? Não vai? Vai tirar o Léo Pereira? Vai tirar o Fabrício Bruno? Aí tira o Fabrício Bruno, aí traz. Então, assim, eu acho que tem várias marcas que eu acho que estremeceram um pouco faz a gente questionar um pouco o ambiente de trabalho nesse momento no Flamengo. É isso que me parece um time sem confiança. E eu acho que a confiança diz muito da relação do grupo de jogadores com o treinador. Grafite jogador viveu situações inúmeras, não especificamente no caso do Flamengo, mas eu acho que a relação do treinador, eu não digo só da pessoa do Tite, mas a comissão técnica num todo, influencia muito na relação com o campo. E eu acho que isso para mim está muito claro. Não me parece que é uma relação 100%.
E aí você pega ali jogadores que, né, tem um nome, tem um peso, como é o caso do De La Cruz. Quem é mais fácil você tirar do time? Um jogador que está improvisado, eu não vou questionar quem está jogando bem ou não. Ou um jogador que é peso de ouro, como é o caso do De La Cruz. É mais fácil você tirar o jogador que está improvisado. E isso diz muito também sobre como o Tite pensa esse time do Flamengo, né? Então, assim, chamou atenção, ninguém entendeu, acho que as perguntas seguem, né, aí para serem respondidas, mas o Tite tem a possibilidade de fazer essa correção de rota para essa classificação agora. Né? E a outra mudança que a torcida gostaria, pelo menos a torcida que participou da nossa enquete, é na lateral direita. Essa Acho me que pegou um pouco, porque eu não acompanhei essa... Eu não acompanhei eu tenho a sensação esse momento que o Wesley voltou a ser querido pela torcida. Eu tenho a sensação que o melhor para a torcida, nesse caso, é sempre quem está no fora. banco. Porque é uma disputa e são características diferentes. Talvez o pensamento seja esse. Ofensivamente, o Wesley entrega mais, né? Pensando no jogo de ida, o Varela talvez não tenha tido uma participação ofensiva tão boa quanto o Wesley pode ter. O Varela deu equilíbrio na equipe, porque o lado esquerdo do Flamengo é muito ativo, principalmente quando joga o Ayrton Lucas, né? Que ele vai bastante, Sim. ele vai com frequência e o Varela segura mais. Com o Wesley, não. O Wesley tem uma desenvoltura maior, ele sai mais pro jogo. O jogo contra o Vasco, ele entra muito bem no jogo, ele faz a jogada, ele dá o passe pro Arrascaeta pifar o Gerson. Eu acho que necessitando do resultado sair para o jogo, o Wesley entrega mais, mas defensivamente o Varela é mais seguro, dá um equilíbrio maior para a equipe. Aí deve ter essa questão do Tite, né? Mas o Wesley vem tendo boas atuações de uns meses para cá. Ele conseguiu reverter aquele momento ruim que ele estava vivendo, aqueles questionamentos do torcedor, e hoje é uma opção na lateral direita para o jogo ofensivo do Flamengo, ele entrega bastante. Desculpa, Ana, que eu interrompi você. Não, você foi bem, eu estava falando, eu estava raciocinando. Não, vai na fé. Mas vai concluir? Não, tá, era isso aí. É isso, então o Flamengo treina no Uruguai, né? Vai treinar mais uma vez antes desse jogo contra o Peñarol. É isso aí, nação. É isso aí, Mengão. Previamente escalado, né? Provavelmente a escalação do Tite deve ser essa. Não sei se muda muita coisa. A dúvida aí talvez seja realmente De La Cruz ou Léo Ortiz para iniciar. Mas boa mesmo estava a escalação da torcida, né? Parece que agrada aí quase que unanimidade da torcida. Enfim, pessoal, valeu pela moral por assistir até aqui. Se puder, curte, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve, ajuda pra caramba a gente. E já deixando os créditos aqui também o Sport TV. E é isso, até o próximo vídeo.